vamos falar de saúde. Eu estou recebendo mais uma vez aqui no nosso programa Balanço Geral, nosso querido amigo médico, Dr. José Carlos Portela, lá do Instituto Dr. José Carlos Portela. Fica ali no Medical Center Santa Rafaela. Não é isso, doutor? Isso. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Convite novamente. Hoje eu vou falar sobre varizes, né, que é o nosso carro-chefe de tratamento lá no Instituto. E nós vamos falar hoje sobre os tratamentos modernos que nós realizamos, tratamento com laser. Vamos tirar as dúvidas também das pessoas que quiserem mandar perguntas sobre o tratamento ou sobre outra patologia vascular. Estou aqui à disposição hoje. Doutor, o senhor que está assim meio queimado do frio, estava na África, estava dando uma descansada, voltou com as energias repostas. Isso, passou uns dias lá na África, fizemos um passeio, safari na África do Sul e passamos 15 dias, né, viajando, uma viagem bem longa, na verdade, só de avião, Brasil, África, 8 horas e meia de avião. Nossa, longe, viu? Mas deu para descansar bastante e bastantes animais, né? Que é bem legal lá no safari na África. É uma viagem que eu indico a todo mundo aí que possa. É uma viagem bem legal. Legal. Quem segue o doutor Portela nas redes sociais observou lá muitas curiosidades, né, doutor? Isso. Achei legal. Eu estava assistindo, estava vendo seus stories e estava vendo lá, realmente, porque às vezes, doutor, as pessoas têm uma impressão assim de que a África é só muita pobreza, muita coisa assim, pelo que a gente vê, né, pelo que a gente observa, às vezes na internet, na televisão, mas nos seus stories lá eu vi que é um lugar muito bonito, tem muitas belezas naturais, muitos animais aí, zoológicos, né, um clima agradável, bastante frio, né, doutor? Isso, na África do Sul, lá o clima é mais frio, né, lá, a temperatura do oceano lá, em torno de 14 graus, 16 graus, então você vê, muito frio, é como, como se nós estivéssemos aqui falando do Rio Grande do Sul, do Uruguai, né, que é mais lá embaixo, então o clima é realmente bastante frio, muitas belezas naturais, e essa região da África do Sul é uma região bastante rica também, né? Então, você vê lá regiões, várias cidades muito limpa, povo muito educado. Eu achei também o povo muito acolhedor, a recepção deles lá com a gente lá. Todo lugar que você anda, você é bem recebido, achei bem legal. Eu tive uma excelente experiência. Lá tem várias vinícolas, também quem gosta de vinho. Lá também é um dos maiores produtores de vinhos do mundo, a África do Sul. Então, tanto belezas naturais, praia, animais, quem quiser vir lá, você vê. Eu vi babuíno, aqueles macacos gigantes, na rua. Legal. Lá tem uma praia lá, que você anda lá, vários pinguins na praia. É nada. Mas é legal demais, muito legal mesmo. Bacana, já sei qual vai ser o meu próximo destino. Vale a pena. Doutor, e já que nós estamos falando de questão internacional, antes da gente entrar aqui para os nossos temas, né, que nós vamos abordar no nosso programa de hoje, existe assim alguma diferença, doutor, de doenças para determinadas localidades, doenças vasculares, como por exemplo as varizes? É mais comum em regiões tropicais, em regiões como aqui no Brasil, ou outras partes do mundo, como lá na África, onde o senhor esteve, na Europa, também é comum essas pessoas sofrerem com esses tipos de problemas que o senhor trata diariamente lá no seu consultório? Sim. Primeiro, o gênero, né? Então, varizes, por exemplo, é mais comum em mulheres, mas muitos homens também são afetados também com o problema de varizes, né? Então, eu tenho vários pacientes no meu consultório lá, homens, que às vezes, e o pior é que o homem demora mais para se cuidar, né? Então, a gente pega muito lá no consultório lá, homens já com um quadro bem avançado, que normalmente são esses pacientes que me procuram no sexo masculino. As mulheres, normalmente, elas procuram um pouco mais antes, normalmente, e acabam se tratando. Em relação a regiões, temperaturas, quanto mais quente a temperatura, normalmente os pacientes têm vasodilatação, então às vezes tende a aumentar um pouco mais. E é mais comum também em pessoas brancas as varizes, né? Não que não tem em negros também, como eu falei. Tem em todas as populações, mas o branco ele é mais afetado com varizes, assim também como as mulheres. Muito bem. Doutor, é verdade que hoje é possível tratar essas varizes, esses problemas terríveis que atingem aí a autoestima, né, principalmente das mulheres e também a saúde, sem que haja nenhum procedimento cirúrgico, sem que a pessoa se interne no hospital, como era feito antigamente? É possível? Um dos grandes receios dos pacientes com varizes é que lembra daquela cirurgia traumática, onde passava às vezes eu fiz um procedimento com uma paciente agora, doutor, não tinha vindo, porque uma vizinha minha tinha operado e ela teve que passar 30 dias com a perna para cima. Nossa. Ficou internada 2 dias no hospital, ou veio com um curativo cheio de sangue. Como é que era antes, doutor? Antigamente, o que acontecia? Dependendo do caso, lógico, né? Cada caso é um caso,
Mas, no geral, quando tem veias safenas doentes, são veias que pega a perna toda, ali da do tornozelo até aqui na virilha. Normalmente você faz um cortezinho aqui de mais ou menos 6 a 8 centímetros na região da virilha. Faz um outro cortezinho aqui ou no joelho ou lá embaixo. Passa um aramezinho por dentro da veia. Amarra aquele arame aqui em cima e puxa mesmo, que isso a gente chama de fleboextração. Então, tira. Arrancando mesmo. Caraca. Então, aí as outras varizes, você vai fazendo as incisões, os cortes na perna, no local onde está a veia, e vai pescando ela mesmo. Tem um instrumento próprio para isso, e você vai pescando aquela veia, arrancando mesmo a veia. Então, é um procedimento muito agressivo, muito traumático, mas ainda é um procedimento ainda realizado, tá? Sim. Então, por exemplo, poucos médicos, na verdade, fazem o tratamento com laser. Mesmo você pensando no Brasil, são poucos médicos. Eu fui o primeiro médico aqui no Maranhão e no Piauí que trouxe essa tecnologia com laser. Então, o senhor se incomodava de fazer aquilo ali de forma... Para o paciente é muito pior, o pós-operatório é mais demorado para o paciente voltar às atividades de trabalho, mais dor no pós-operatório, cicatrizes. Então, muitos pacientes acabavam as varizes, mas ficavam com a perna cheia de cicatrizes. Entendi. Então, você imagina um paciente que está procurando uma estética, porque está incomodado às vezes com estética com varizes. Aí acaba a veia, mas fica cheio de cicatrizes na perna. Entendi, né? entendi. Então, assim, normalmente são cicatrizes pequenas, mas que incomodam o paciente esteticamente, né? Então, assim, incomodava fazer o procedimento, mas não trazer aquele benefício tanto que a paciente queria. Aquela perfeição. Aquela perfeição, né? Então, a gente foi procurar outras técnicas, né? E o endolaser já era usado no Brasil, mas não tinha ainda aqui no Maranhão nem no Piauí. Então, a primeira cidade que teve esse tratamento foi aqui em Bacabal, que foi eu que trouxe, né? Hoje, lógico, tem outros colegas também em São Luís, que eles fazem muito bem, mas eu gosto sempre de frisar, eu fui o primeiro médico a tratar com endolaser. Então, essa aí que vocês estão vendo no vídeo é a nossa tecnologia. Eu trouxe até uma fibra, Israel. Essa aí é a fibra de laser, mostrar para os pacientes. Olha aqui. Ó, essa aqui é a fibra, tá? Vamos abrir aqui. Fecha aqui, Eric, ó. Que legal. O doutor Portela foi atrás da tecnologia mesmo. Então, assim, essa daqui é a nossa fibra de laser, né? Então, vocês conseguem perceber, aqui na ponta ela é transparente. Aqui ela emite uma luz, tá? Lá no vídeo lá, tá? Essa pontinha aqui, ela emite uma luz circular. Então, quando você vai ver, tem um vídeo que está rodando, aquele vídeo que estava rodando lá no final, a gente consegue perceber lá essa luzinha. Então, a gente introduz através a gente punciona a veia com uma agulha, passa o fiozinho de laser por dentro dessa agulha, vai lá dentro